Boa tarde a todos. Eu sou Andréa Câmara, coordenadora da Câmara Temática de Pesquisa e Proposições Orçamento. Gostaria de agradecer a todos os presentes e quem está assistindo também ao vivo na TV Câmara. Quero agradecer também ao presidente Ticiano Americano, que nos deu essa oportunidade de estarmos apresentando essa palestra, né? E as câmaras temáticas Saúde, Educação, Esporte, Meio Ambiente, Serviços Públicos e, em especial, o Orçamento, que é a minha câmara temática. E eu queria agradecer também aos membros, né, da minha câmara temática, que são o Edjarles, Ângela, Juliana, Roberto, Karina Siqueira, Flávio Souza, a Thaís, Jesus e o José Luiz Prates, que está aqui presente. Eu queria chamar para compor a mesa o nosso coordenador geral, o Amaury Ramos. A nossa palestrante, Silvânia Major. E eu queria dar uma palavra para o nosso coordenador, Amaury. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra das câmaras temáticas. Queria agradecer a Silvana pela presença, a equipe da Andréia pelo trabalho efetuado, porque o trabalho, quando chega numa palestra aqui, é porque houve uma pesquisa, houve o envolvimento de todos os membros aí para que isso aconteça. Hoje está acontecendo a de orçamento, nós já tivemos a de meio ambiente, a de trânsito. Então, nós trouxemos aqui, estamos trazendo aqui, em várias oportunidades, vários temas relevantes e que servem de momento de reflexão para todos que assistem. Queria agradecer ao nosso presidente Ticiano Americano pela oportunidade de estarmos aqui, saudar todos aí que nos estão acompanhando pelas redes sociais, pela TV Câmara. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que nós não tivemos e ainda não temos uma bagagem para tratar desse tema, porque não nos foi oferecido. Mas é um tema que nos pode causar alegria e também tristeza, né? Então, se a gente estar preparado, ele sempre vai nos trazer tristeza, alegria, né, Adriana? Né, verdade. Silvana? E quando a gente não está, a gente tem as consequências negativas disso. Então, vamos acompanhar a apresentação da Silvana. Seja bem-vindo a todos, uma boa palestra. Obrigado. Boa tarde. Tem que apertar o botãozinho. Aí, agora foi. Boa tarde a todos. Que bom que vieram. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né, que estou tendo de estar aqui no plenário com vocês. Agradeço a Andréia, a Câmara do Orçamento, pelo convite, e a todos, né, que compõem a mesa. Para mim é uma alegria poder falar um pouquinho com vocês sobre um assunto qual eu sou fascinada, que é a educação financeira. Então, espero poder colaborar com vocês
né? Alguns já sabem um pouquinho, outros nem tanto, mas a gente vai fazer essa troca aí. Bom, eu sou a Silvânia Major, vou passar aqui para vocês, educadora financeira, e já de antemão, desde o início, quero deixar aqui uma reflexão para todos nós, né, para a gente pensar um pouquinho hoje, depois do jantar. Como é que está o nosso relacionamento com o dinheiro? Como nós temos nos relacionado com as nossas finanças? Então, no slide anterior, eu coloquei aqui, né, o despreparo financeiro da população é preocupante. E, realmente, principalmente depois da pandemia, nós tivemos aí a classe média mais endividada do que anteriormente, né, por vários motivos, decorrentes até mesmo da pandemia. Então, esse é um número, é um fator alarmante e preocupante. Então, a gente vai decorrer um pouquinho sobre isso. Eu trouxe, antes de falar do cenário, eu quero só compartilhar com vocês um breve testemunho, que eu costumo assim linkar, eu acho muito interessante. Para a minha vida, eu costumo linkar a saúde financeira com a minha saúde física. Eu nunca gostei de atividade física nenhuma, nunca foi meu forte, nunca gostei. Só que, há uns anos atrás, eu me deparei com um diagnóstico de hérnia de disco na lombar, 2 hérnias de disco. E aí, a recomendação médica era a cirurgia. Aí vocês vão tentando aí linkar, tá? Tudo que eu falar da saúde física com a saúde financeira. Então, eu precisava fazer uma cirurgia da coluna, com 40 anos, um pouco menos ainda. Isso me assustou bastante. Então, eu procurei me informar o que era isso, conversei com pessoas que já tinham feito a cirurgia, alguns estavam positivo, outros negativo. Então, eu fui tentando procurar, na medicina mesmo, alternativa, alguma coisa que me livrasse dos anti-inflamatórios que eu era dependente, né? Vivia à base de anti-inflamatórios, para poder amenizar minhas dores. E aí, graças ao meu esposo, que, pesquisando, encontrou uma alternativa na quiropraxia, que, para mim, foi muito benéfico, muito benéfico. Então, eu tinha o parecer de 3 médicos diferentes, né, 3 neurocirurgiões, que foram unânimes em me dizer que a cirurgia seria a melhor coisa para mim. Não desmerecendo, né, a questão dos médicos, o posicionamento deles, é óbvio, mas, pelo meu medo de fazer uma cirurgia nessa proporção, há 12 anos atrás, eu preferi procurar uma alternativa. Fiz um tratamento muito bacana com a quiropraxista, a doutora Daiane, que me livrou realmente, foi me livrando daquelas dores que eu sentia, sem remédios, que é o que eu achei o máximo, né? E, é óbvio, eu tenho que fazer manutenções, né? Tenho que estar sempre ali. Às vezes, eu dou uns deslizes, como na educação financeira, como na nossa vida pessoal de finanças, né? A gente dá uns deslizes, mas aí já procuro me corrigir novamente. E, assim, eu estou vivendo já há 13 anos, né? Isso é muito bacana. Não digo que um dia eu não vá ter que fazer a cirurgia, pode ser, né, que algum dia eu ainda tenha que fazer, mas não é o caso no momento. Eu estou muito bem, obrigada. E eu linko porque a saúde financeira é dessa forma, né? Eu não gostava de musculação, não gostava de corrida, e a primeira coisa que a doutora Daiane me falou, Silvânia, você vai ter que fazer musculação, porque você precisa fortalecer a sua coluna. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né?
Eu entrava em academias e eu desistia, entrava em academias e desistia. E, em cima do que ela me falou, eu falei, não, vou ter que agora me virar, vou ter que fazer uma disciplina, vou ter que me disciplinar e bola para frente, vou ter que fazer a musculação. Graças a Deus, estou lá empenhada, cada dia é um dia. Tem dia que bate uma vontade de não ir, mas você tem que ser perseverante. Na educação financeira não é diferente, na nossa saúde financeira não é diferente, nós temos que ser perseverantes. Quando falamos em educação financeira, as pessoas torcem o nariz. É um tema polêmico, né? Porque pensa-se logo em dinheiro, e dinheiro é uma questão delicada. Hoje, o cenário brasileiro, o que nós temos aí, né? 4 em cada 10 brasileiros adultos, né, que têm a sua vida aí ativa de finanças, né, financeiramente falando, estão negativados, ou seja, estão com os seus nomes no SPC, tá? Sem crédito para continuar comprando. Em média, 1/3 da população brasileira que está nessa situação. Então, é muito alarmante esse número, né? 70 milhões de pessoas inadimplentes. O que é a inadimplência? Inadimplência é você não conseguir cumprir com as suas dívidas, né? Você não conseguir pagar suas dívidas. Você contrai, porém não paga. 25, olha, outro número alarmante, 25% dos jovens entre 18 e 30 anos estão inadimplentes. Tem uma pesquisa que diz que o jovem ele se endivida no primeiro ano de carteira assinada dele, né? Então, nós temos aí nossa juventude, que conseguiu o primeiro emprego, aí ele já quer comprar a moto, ele já quer parcelar aquele celular top de linha, né, tudo aquilo que a mídia está jogando e que o meio social dele, onde ele vive, coloca dessa forma. Então, ele vai em busca disso e ali se endivida, porque parcela em tantas vezes, não tem aquele cuidado, não tem a educação financeira. O maior número aí de inadimplentes se deve às instituições financeiras, né, os bancos com cheque especial e o cartão de crédito. Hoje nós temos um juros de cartão de crédito de 400% no ano, né, é um dos maiores juros do Brasil, cheque especial e cartão de crédito, e é onde o grande número dos 70 milhões de pessoas que estão endividados são nos cartões de crédito. A pessoa tem 1, 2, 10 cartões. Eu conheci uma pessoa que tinha, uma senhora, 9 cartões, ela tinha, 9 cartões de crédito. Então, isso é bastante preocupante, né? Esse é um levantamento da Confederação Nacional, né, dos dirigentes e lojistas que faz parte o SPC faz parte, né, da CNDL. Quais as principais causas do endividamento? Aí nós temos o aumento da inflação, diminuição do poder de compra. São realidades do nosso Brasil hoje, né? O desemprego, principalmente depois da pandemia, volto a falar novamente, porque a pandemia veio realmente para dar já era tudo muito difícil, nós já vivíamos uma economia complicada, e depois da pandemia isso se agravou muito, né? Com o desemprego, com os baixos salários, a situação do país ficou bem difícil. Mas não é a única causa. Eu coloco como o analfabetismo financeiro é assim um fator bastante relevante aí para a crise brasileira, né? As pessoas não serem educadas financeiramente, então elas não sabem o que fazer, elas não sabem nem o que passa na mão delas de dinheiro, o quanto elas ganham. Muitas pessoas, quando você pergunta sobre quanto você ganha, a pessoa fala o salário bruto dela, né? Às vezes, até quando fala sobre o salário bruto, e, na realidade, nós temos que trabalhar com o nosso salário líquido, né? Depois de todos aqueles descontos que nós temos, é aquilo ali que nós temos de salário, e não o salário bruto. Porque, quando você pega o salário bruto,
você já e trabalhar em cima dele, então você já está se comprometendo aí com mais do que realmente é. Então é bem complicado isso. Os fatos, né? Nós não fomos educados financeiramente. Isso se deve muito aos nossos pais, que também a grande maioria não foi educado financeiramente. Então, a gente tem que já puxar lá de trás aquela coisa das crenças limitantes. Os pais, no meu caso, meu pai era comerciante, mas o meu pai ele não tinha assim aquela coisa. Ele falava sempre para a gente de economizar. Então, nós crescemos falando em economizar. Precisa sempre economizar. Os pais de antigamente eles conheciam muito a poupança. Né? Para investimento era só a poupança, mas não era aquela coisa mesmo de planejar, né? de saber exatamente. Meu pai era um comerciante. Meu pai não sabia quanto entrava efetivamente no comércio dele e quanto saía efetivamente. Então, isso é bem complicado. Ia misturando as finanças pessoais com as finanças da empresa. Um grande erro, né, que as pessoas, os empreendedores hoje cometem, é essa misturar a economia, a parte de finanças pessoais com as finanças da empresa. Tem que ser muito bem dividido. Né? O dinheiro ainda é um tabu para as famílias brasileiras. Normalmente, a gente não pega um círculo de amigos, uma rodinha ali na hora do cafezinho, na hora do almoço, falando em dinheiro. Nossos assuntos, né, é uma questão cultural até. Nossos assuntos as meninas falam da novela, os meninos falam do futebol, o Palmeiras que deu um banho lá no São Paulo domingo. São essas coisas normalmente que surgem, né? A questão da beleza, que está muito em alta hoje. Então, tudo isso a gente evidencia numa conversa entre amigos, ou até entre famílias mesmo, né? Mas a questão do dinheiro fica esquecida. É um tabu ainda. Às vezes, porque quem ganha bem prefere não falar sobre dinheiro, porque vai que o meu vizinho ali, o meu amigo pede emprestado, ou o meu irmão, né, meu cunhado, vai que pede emprestado. Então, é melhor não falar sobre dinheiro. Aquele que não tem, ele também fica receoso de falar, né, pela vergonha até. Às vezes, se você fala sobre um assunto assim num círculo de amigos, um fala que investe na bolsa, investe no CDB, no LCI, na LCA, e o outro não sabe nem o que é isso, então ele prefere ficar, né, na dele ali, quietinho. Então, ainda é um tabu por tantas outras questões. Né? Então, não se fala muito em dinheiro, o que é um erro, né, gente? Porque o dinheiro ele está aí, olha lá, ó. Ele é um facilitador. Muitas pessoas falam assim, nós tivemos uma palestra uma vez para casais, e teve um casal que meio que se ofendeu assim quando a gente falou, né, que casal nenhum vive só de amor. E casal nenhum vive só de amor. Então, precisa do dinheiro. E eles se ofenderam, eles acharam que não, que podiam, sim, viver com aquele pouquinho que eles tinham, e eles ficaram um pouquinho chateados. E disseram ainda assim, que o dinheiro não traz felicidade. Eu até concordo que o dinheiro não traz felicidade, mas ele é um facilitador, ele manda buscar. Você concorda que, se você tem dinheiro, tudo fica mais fácil de ser resolvido? Um problema fica mais fácil. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá, resolvo, paguei, acabou. E se eu não tenho? Então, aí já começa a gerar outros fatores na vida da gente. Então, o dinheiro é um facilitador, a gente tem que usá-lo a nosso favor, né? Não podemos ser escravos do dinheiro, nós temos que fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. É o contrário, não podemos ficar escravos do dinheiro. Ele é que tem que trabalhar para nós. E, para isso, a gente tem que conhecer o dinheiro. Tem que saber para que ele serve. Né? Aí eu pergunto a vocês, se a partir de hoje, cada um de nós aqui, ou um de nós, perdesse o nosso salário, o nosso emprego,
por quanto tempo manteria o seu atual padrão de vida? Essa é uma questão bem, olha lá, assustadora, né? Preocupante, preocupante. Que faz a gente pensar um pouquinho. E se isso acontece? Porque pode acontecer a qualquer momento, né? A qualquer momento. Principalmente dentro de uma prefeitura, onde nós temos pessoas comissionados, né? Que podem ser desligados de uma hora para outra. Então, aí eu paro para pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho um X padrão de vida, minha família, meus filhos em escola particular, né? O que eu vou fazer? Eu tenho condições de me manter, no mínimo, os especialistas dizem que, no mínimo, 6 meses do valor que eu utilizo no mês para pagar minhas dívidas, minhas contas, para me manter a minha família, ela deve ser reservada para um caso de emergência. Nós chamamos de reserva de emergência, justamente por isso. Então, eu vou ter aí 6 meses, no mínimo, para uma recolocação no mercado de trabalho, né? Tranquilo, tranquilo. Algumas pessoas na iniciativa privada que recebem ali todas as suas custas trabalhistas, falam, não, eu estou tranquilo, vou receber o seguro-desemprego, vou receber todas as minhas custas ali, mas e a sua reserva de emergência? Você vai gastar tudo isso sem se preocupar? E quando que você vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho? Às vezes acontece rápido, às vezes não acontece. Nós vemos aí as estatísticas nos jornais, tem pessoas que estão 2 anos desempregadas, 3 anos desempregadas, estão fazendo bico para poder pagar ali o mínimo, né, que se consegue. Então, é uma questão muito preocupante que a gente tem que realmente dar o seu devido cuidado, sua devida atenção. E aí vem a importância da educação financeira, né? Só pagar boletos é uma coisa muito triste, muito pequena para nós, né? Eu vou trabalhar para pagar boletos, vou trabalhar para pagar minhas dívidas, né? E aí, aquela coisa, sobrou alguma coisa? Não, sobrou nada. Se bobear, eu já entrei ali no cheque especial. Para muitas pessoas, o cheque especial ele é um extensor do salário, né, uma extensão do salário. Então, eu já considero o cheque especial no meu salário. Faz parte, né? Só que a gente se esquece que é um dos maiores juros do mercado brasileiro, é o cheque especial. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu não quero só pagar boletos, né? Eu quero me permitir realizar sonhos. E a educação financeira ela vem para isso, para a realização de sonhos. Os educadores financeiros, colocam isso até como uma meta primordial. Primeiro eu me pago. Recebi meu salário. Primeiro eu me pago. O que é eu me pagar? É eu separar aquela quantia necessária, que eu julguei necessária, para que eu possa realizar o meu sonho. O sonho da minha família, aquele sonho que a gente sentou, o marido, a esposa, se tiver filhos, os filhos, né? Qual é o sonho de cada um? Qual é o sonho em comum da família? Então, o sonho ele é um grande motivador. No sonho, a gente encontra o sentido para a vida. Porque muitas pessoas falam, eu não tenho sentido na vida, porque eu devo isso, eu devo aquilo, não vale a pena viver, né? Então, se eu estou vivendo realmente só para pagar boletos, realmente é difícil. Então, eu tenho que ter essa consciência. Vou primeiro me pagar, vou primeiro separar aquele valor que eu julguei necessário ali para poder realizar o sonho. Qual que é o sonho? O sonho da casa própria, por que não? Muitas pessoas hoje falam que é besteira ter casa própria, que é melhor morar de aluguel. E aí há controvérsias, né? Tem educadores financeiros que realmente pendem para esse lado, mas a minha opinião, vale a pena para uma pessoa que trabalha numa empresa que pode ser remanejado a qualquer momento. Então, aí, realmente, ele vai comprar uma casa e, de repente, é transferido para um outro estado, um outro país. Não vale muito a pena, realmente, né? Se ele é uma pessoa sozinho, ou ela é uma pessoa sozinha, que não tem família.
Então, aí tudo bem viver de aluguel. Agora, se não, eu ainda sou lá das antigas, de ter o sonho da casa própria. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague, né? Você deitar tranquilo. Claro que para tudo isso precisa-se de um planejamento, né, financeiro, familiar, para que tudo isso aconteça. Então, o sonho do carro, o sonho do filho na faculdade, tudo isso são sonhos. Por quê? São coisas que vão sair dinheiro ali, né? E é a realização de um sonho. Então, é bem importante. E o dinheiro, ele traz liberdade. Quando você tem dinheiro, você tem liberdade para fazer suas escolhas, você tem liberdade de negociação. Se eu tenho dinheiro, eu consigo comprar à vista, eu consigo um desconto, né? Hoje nós temos aí os lojistas que não querem muito dar desconto à vista, porque para eles é interessante o parcelamento, eles ganham em cima disso, né? Então, vocês podem observar, muitas lojas que a gente entra, eles falam que é o mesmo preço. É o preço à vista, sem juros, você pode parcelar em 10 vezes. Não nos enganemos, né? Ali tem, sim, os juros embutidos, e não são poucos. Não é poucos juros. Então, você tem que... Chama o gerente para mim, deixa eu ver o que o gerente consegue fazer aí. Então, é trabalhar... Obrigada, linda. É trabalhar... porque o que acontece? As pessoas estão muito acostumadas da pessoa chegar ali e fazer uma compra e aceitar tudo o que é passado. Ele não briga pelo dinheiro dele. Eu não ia nem falar do nosso filho, mas eu vou comentar aqui, né? Nosso filho uma vez falou para mim, eu falei, filho, pede desconto, né? Você vai fazer não sei o quê e tal. Ah, mãe, claro que eu não vou pedir. Não, eu perguntei para ele se ele tinha pedido desconto numa determinada compra que ele fez. Aí ele falou que não, imagina, se a pessoa colocou aquele preço, é porque é o preço que tem que ser cobrado. E ele pagou tranquilo, sem problema nenhum, né? Então, assim, é questão de mentalidade mesmo, tá? Educação financeira, aí vocês podem me perguntar, Silvânia, mas o que é a tal da educação financeira? Porque quando a gente fala em educação financeira, novamente, primeiramente já penso em dinheiro, eu já penso em matemática, eu já penso em cálculos, em planilhas. Aí eu falo, puta, não gosto de matemática, né? Não passei na escola nessa matéria, não gosto, vou ficar lá controlando meu cafezinho, controlando tudo o que eu comi, o que eu fiz durante o mês. É muito chato, não gosto. Só que, gente, é assim, finanças pessoais, realmente, ela está ligada a ciências exatas, né? Que é essa questão de cálculos, de planilhas. Eu gosto muito dessa área, então, para quem gosta, facilita. Só que a educação financeira não, ela está ligada às ciências humanas. Ela mexe com o emocional, com o comportamento da pessoa. Então, e mudança de mentalidade, que é o mindset que a gente chama, mudança de mentalidade. No meu caso, lá no meu testemunho, eu precisei mudar a minha mentalidade com relação à musculação. Eu não gostava, me sentia mal, ia fazer uma corrida, eu passava mal. Hoje eu faço uma corridinha ali básica, super tranquilo, porque eu preparei o meu corpo, né, para isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a mudança da mentalidade. Enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade com relação ao dinheiro, tudo vai ficar mais difícil. Tudo fica mais difícil. A gente não gosta, a gente torce o nariz, né? Então, é complicado. E aí, uma definição aí de educação financeira é a capacidade de administrar e utilizar os recursos com equilíbrio, realizando sonhos e cuidando do dia a dia, das necessidades do dia a dia, né? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças a educação financeira. É a questão de equilíbrio mesmo. Aí a gente pergunta novamente, né? Você já parou para pensar quanto dinheiro circula em nossas mãos? Diariamente, né? Aí você fala assim, no meu é só dia 15, dia 30. Mas passa, chega, né? E o que a gente tem feito com ele? O que a gente tem feito? Às vezes, meu dinheiro ali do dia 15, o meu salário do dia 15 e do dia 30 já está tão comprometido que, quando chega o cheque especial, já pega tudo.
porque eu já usei o cheque especial até aquele dia. Então, caiu lá no banco. Quantas pessoas hoje que não têm crédito, não pode ter conta bancária, porque se o salário cair lá, o banco pega tudo. Então, é uma realidade muito complicada e é uma realidade de muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Né? Então, vamos pensar um pouquinho. Quanto que está entrando? O que eu estou fazendo com ele? Aonde está indo? Qual a válvula de escape aí? Onde está a torneirinha aberta no meu orçamento? Nós temos despesas boas, necessárias do dia a dia, né? Nossas contas ali de conta de água, porque tudo isso a gente tem que sanar. Nosso aluguel, nossa conta de água, de luz, escola, são despesas fixas, né? Que todos temos todos os meses. Só que a gente tem aquelas despesas de supérfluos, coisas que a gente gasta sem pensar, né? Coisas que a gente nem precisa e que tem, né? Coisas que a gente tem além do nosso padrão de vida, para uma ostentação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E o que a ausência da educação financeira afeta diretamente? Primeira coisa é a saúde, né, gente? Porque quem não tem um problema aí financeiro, o que vai me trazer de problemas de saúde? Pode dar depressão, a ansiedade de você deitar numa cama e você não conseguir descansar, sabendo que o dia seguinte você tem boletos para pagar e você não tem o dinheiro no banco, porque acabou naquela válvula de escape ali, naquela torneirinha aberta, acabou usando aquele dinheiro para uma outra coisa. Né? Então, afeta a saúde, afeta a relação no trabalho, né? Tantas pessoas mal-humoradas, de mal com a vida, que se você der um bom dia, uma boa tarde, a pessoa fala, só se for para você, né? Para mim, não é, não. Estou cheio de boleto para pagar, estou com o meu cheque especial estourado. Então, a pessoa acaba trazendo tudo isso para o trabalho, para a saúde e para a família. Uma família que hoje não se fala em dinheiro, então os filhos não sabem a dificuldade dos pais. E os pais procuram esconder, isso é pior ainda, não integra, né, os filhos na realidade. Eu conheci uma pessoa que tinha um certo padrão de vida, só que, né, a família toda tinha aquele padrão um pouco mais elevado, tal. E quando essa pessoa perdeu o emprego, ele não tinha nada guardado, ele teve medo de falar para a família que estava desempregado. Como seria? Ele teve medo dos filhos pedirem alguma coisa e ele não poder dar. E ele continuou mantendo firme ali que estava tudo bem. Só que não. E aí foi se afunda em empréstimos, e aí a bola de neve cresce. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Afeta as regiões, né, da nossa vida, então a gente tem que estar bem atento com relação a isso. Na saúde, a falta de educação financeira, o endividamento, a inadimplência, ela causa falência, ela pode levar, dar ao desespero, dar ansiedade, e ela pode levar ao suicídio. Isso é uma estatística de pessoas que se suicidam. Porque, primeira coisa, a gente volta naquilo que eu acabei de falar, tem medo de falar para a família a situação real. Né? Muitos pais de família se suicidam, aí você fala, meu Deus, mas o que aconteceu com a pessoa? Por que a pessoa tomou uma atitude dessa? E, às vezes, a falta da educação financeira está por trás, né? de ter se endividado de uma tal maneira que a pessoa entrou em desespero, não sabe o que fazer. Não sabe como resolver o problema. Eu coloco que o dinheiro ele não é um problema. Ao contrário, ele é a solução dos nossos problemas. Né? Então, nós temos que... Porque volta um pouquinho também nas crenças limitantes, aquilo que muitos pais falam, o dinheiro é sujo, o dinheiro é só para os ricos, só quem tem muito é que pode investir. Né? E não é uma realidade.
principalmente nos dias atuais. Nós temos aí tantos investimentos bons, investimentos que você pode investir a partir de R$30. Então, é uma questão realmente de disciplina, de cuidado, né, com a sua saúde financeira. E os fatores? Hoje nós temos essa questão do imediatismo. As pessoas querem ter tudo muito rápido. Não quero me organizar para comprar à vista, eu quero já comprar. Se eu tenho cartão de crédito, eu vou lá, vou dividir em 10, 12 vezes. Né? A facilidade do crédito hoje é muito grande. E ela está aí nas mídias, né? Especialmente depois da pandemia, novamente, que todo mundo compra online, ninguém quer mais sair de casa. Então, tudo eu compro online. Então, é uma facilidade muito grande de crédito para todos nós. Então, se a gente não tiver esse cuidado, você compra mesmo, coisas que você nem precisa, mas apareceu ali. E vocês já observaram que, se você fizer uma consulta no celular, se eu consultar lá qualquer coisa, depois eu fico sendo bombardeado com tanto que vem. Aí você fala, caramba, por que tantas propagandas sobre aquele produto que eu pesquisei? Foi Google, filha, você entrou lá, deu ali, colocou um móvel, sei lá, né, uma mesa de jantar, aquilo começa a vir direto, por um bom tempo, você sendo bombardeado, ou seja, para você comprar mesmo. Né? E a gente acaba comprando, porque se fica quer aquilo imediato. Eu costumo falar assim, você vai pesquisar alguma coisa? Pesquisa, respira, conta até 1000, dá uma voltinha, depois você vê se realmente você precisa daquilo. Calma, né? Tranquilidade. E é o que nós não estamos tendo nos dias atuais. A gente quer tudo muito para ontem. Né? A cultura da ostentação, em especial, né, os nossos jovens, que você coloca a sua criança num determinado colégio, que ela volta porque o amiguinho tem isso, o amiguinho tem o melhor celular, o amiguinho tem o melhor tênis, e eu também quero. Na minha época, né, quando eu falava isso para minha mãe falava assim, você não é o seu amiguinho. Isso era legal, educação financeira. Ó. Você não é o seu amiguinho. Hoje, nós não temos pais, na grande maioria, não generalizando, mas na grande maioria, nós não temos pais que façam isso. A mamãe vai comprar, o papai vai comprar, e ali, às vezes, até se endivida para comprar uma coisa que a criança está exigindo, né? O mundo da criança está exigindo. Outro ponto, não saber priorizar, né? Que eu já comentei um pouquinho também. As compras online, que estão aí a todo vapor, e a falta de diálogo, né? Hoje nós vivemos muito em nossas casas, em ilhas, a gente costuma falar isso lá, nos encontros que a gente participa. Vivemos em ilhas. Né? Antigamente, era um televisor para toda a família. Então, você tinha que se reunir ali, tirar no palitinho qual canal que a gente ia colocar, né, para cada um ficar feliz. Hoje, não. Cada um tem a sua TV smart lá no seu quarto, na sua sala, na cozinha. Eu não vi ninguém ainda com TV no banheiro, mas não é difícil. Né? Então, assim, cada um... não é difícil. Você pega aí um banheirão bonitão, né? Deve ter uma TV lá. Mas, para quem pode, maravilha. A gente até costuma falar, né? Eu não vou querer falar para o Neymar que ele não pode comprar um carrão. Poxa vida, né? Eu estou falando com o Neymar, né? Mas... o Neymar, com certeza, ele tem lá o pai dele que está por trás dele, fazendo as finanças dele. Né? Quantos jogadores de futebol, se a gente puxar aí no Google, quantos jogadores de futebol e até outros profissionais que perderam tudo porque não souberam administrar a sua fortuna. Porque tem jogadores que ganharam grandes fortunas, né, jogando futebol. E se você pegar aí o caso de alguns... hoje vivem na miséria, vivem até de favor na casa de amigos. Então, isso é muito preocupante. Por quê? Porque esbanjaram, não souberam administrar bem os seus bens.
Então, aqui, vivemos numa sociedade de extremo consumo, onde as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para agradar pessoas que elas nem conhecem. E é bem isso, né? A gente quer ostentar uma vida acima das nossas possibilidades. Pode ser que não seja o caso de nenhum de nós aqui, mas nós estamos falando de Brasil, né? Uma questão cultural, novamente. Então, é bem isso. E como melhorar este quadro negativo no Brasil? Eu coloquei aí bem, em primeiro lugar, inserir a educação financeira como carga obrigatória no ensino fundamental e médio. Eu acho que esse é o grande ponto. Claro que nós temos lá, depois, incentivar pessoas de baixa ou média renda a começar a investir. Isso é bem legal, né? Porque quando você começa a investir, você começa a guardar, proteger o seu dinheiro. Isso é muito bacana, porque ele começa a dar resultados. E, quando começa a dar resultados, você fica motivado a empreender mais, a investir mais. Volto de novo lá no meu exemplo, né? Depois que eu comecei a ter um bem-estar na minha coluna, eu falei, poxa vida, que legal, isso funciona. Se eu for disciplinada com isso, eu vou viver bem, né? Então, a mesma coisa na educação financeira, na saúde financeira. Se eu me disciplinar, mesmo que eu tenha ali, uma vez ou outra, alguns deslizes, porque ninguém é 100%, a gente acaba, né, cometendo alguns deslizes, eu vou viver bem, eu vou poder deitar na minha cama e dormir tranquilo, eu vou poder realizar sonhos, né, dentro das minhas possibilidades. Isso é muito bacana. Então, incentivar que o brasileiro comece a ver o investimento com outros olhos, isso é muito bacana, porque quando você realmente começa a ver o resultado, você se motiva a investir cada vez mais. E o investimento, ele tem, né, não vou entrar no mérito aqui, mas a gente tem investimentos mais baixos, de rendas fixas ali, mais tranquilos para os conservadores, aqueles que têm medo, né, de perder ali o seu dinheiro. Então, Tesouro Direto, um CDB, coisas assim mais tranquilas que você pode. Só que tudo precisa de estudo. Você precisa dar uma avaliada, ver qual que é o seu perfil, qual que é a sua. Principalmente nós iniciantes, eu também sou iniciante nessa questão. Então, é questão de estudar, de correr atrás. E a gente tem aí nos smartphones, no YouTube, uma grande. Muitos vídeos que falam a respeito, né? Pessoas especializadas em investimentos que podem já nos orientar. Depois, quem for lá o mais arrojado, que quer ir lá para a Bolsa de Valores, é uma coisa muito interessante, só que ela requer realmente muito estudo, muito acompanhamento, não é para qualquer um, tem que estar atento para não ter aí uma queda grande, né? A popularização e crescimento de empresas, o incentivo de incentivar, né, o poder público até de incentivar empresas a incentivar seus funcionários também na questão de educação financeira. Hoje nós damos educação financeira dentro das empresas, e é alarmante quando a gente vê o número de pessoas que nem pegam o seu salário, porque o salário cai lá no dia 20, no dia 5, dia 20, ou no dia 15, dia 30, e o banco toma tudo. Então, assim, é muito triste, é um cenário triste, é que a gente vive um pouco, talvez, alheio dessas informações. Mas, realmente, isso existe e é preocupante. Então, eu fico ali, no inserir a educação financeira nas escolas. Já tem acontecido isso, né, como obrigatoriedade desde 2020, porém, não é uma realidade nas nossas salas de aula, nas salas de aulas do Brasil. Ainda não é uma realidade. Talvez ali numa escola particular, né, já esteja sendo inserido essa questão, mas não na rede pública, nas escolas municipais e estaduais ainda não. Mas nós torcemos por isso, porque nós temos matérias que eu diria assim que, né, nem fazem tanta diferença no nosso dia a dia,
você tem lá uma obrigatoriedade de estudar por 4 anos uma matéria de física, uma matéria de química, de biologia, né? Uma coisa que talvez um ou outro vai seguir depois essa linha, né? essa profissão, mas a grande maioria não. Agora, educação financeira, que faz parte do nosso dia a dia, né? Todo instante nós estamos mexendo com dinheiro, falando de dinheiro, precisando de dinheiro, só que a gente não tem a base, que é saber como administrar tudo isso, né? Então, eu penso que é uma questão fundamental para o Brasil inserir a educação financeira efetivamente e bravamente nas escolas, desde lá, do primário mesmo, do maternal. As crianças hoje elas já nascem, né, se bobear com um smartphone na mão. Se você der um smartphone para uma criança, ele te ensina. Eu vejo lá pelas minhas sobrinhas, se eu tiver qualquer dificuldade, é só chamar uma delas que rapidinho, tia, é assim, tia, que faz, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para nós não, mas para eles sim, né? Já nasceram nessa era tecnológica. Então, eles têm um grau assim de absorção muito grande. E é bacana isso. Então, precisa realmente começar a educação financeira nas escolas, lá na pré-escola, lá no jardim. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa aqui. Uma grande dificuldade, né, nas escolas, de forma interdisciplinar, que eu coloquei. A educação financeira, desde de 2020, ela foi colocada, só que não como uma disciplina na grade curricular. Ela foi colocada de forma interdisciplinar, ou seja, ela pode ser falada dentro de qualquer outra matéria, dentro da matemática, dentro de história, de acordo com o que for colocado ali na escola, né, de como deve ser abordado em cada matéria. Só que isso não funciona, gente. Não funciona. Ela tem que ser uma matéria específica, uma disciplina da grade escolar, única, né? Professores especializados em falar sobre educação financeira e ensinar educação financeira. Qual é o melhor momento para inserir a educação financeira? É aquilo que eu falei, para mim, desde pequeno, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Justamente por essa facilidade que a criança tem de absorver informações. Tudo eles aprendem, né? Nós, já adultos, você tem uma dificuldade um pouco maior de entender algumas coisas. Eles não. Para eles é muito fácil. Então, é muito interessante. Nós temos, pela empresa onde eu me formei, em educadora financeira, eles têm um trabalho muito forte, a DSOP. Eles têm um trabalho muito forte dentro de escolas, infelizmente, ainda dentro só de escolas particulares, né? De formar esses profissionais, formar os professores para receber essa educação financeira, porque, lamentavelmente, no Brasil, a gente pega professores totalmente endividados. Um professor que vai para a sala de aula para ter ali, sei lá, 40 alunos, né, para ensinar, e ele está com a cabeça totalmente conturbada porque está endividado. Isso é muito sério. Então, que até coloquei aqui, o grande desafio está na capacitação dos professores, né? Então, é uma estatística também bastante forte de professores endividados. Aí você fala, como que um professor que está totalmente endividado, com cheque especial, com cartão de crédito, com a vida toda atrapalhada, como que ele vai passar para um aluno dele, né? Vai dar um contratestemunho? Então, ele precisa primeiro ser educado financeiramente, para depois ele conseguir passar isso adiante para os seus alunos, tá? E aí a gente fala, e nossa função em tudo isso, né? O que nos cabe enquanto pais, enquanto tios, não digo só pais, mas a família. O que a família pode estar fazendo com essa criança para educar? Vocês sabem que tem muita criança que educa os pais, né, financeiramente. Se ela tem já uma base ali na escola, ela consegue trazer isso para dentro de casa, e é muito bacana também. Então, os pais dando o exemplo.
dando o exemplo, o bom exemplo. Porque o que a gente vê são muitos pais dando maus exemplos para os filhos. E em que sentido? Naquilo que eu falei, de não ter o diálogo sobre o dinheiro, não explicar para a criança o que é o dinheiro. Eu tenho uma sobrinha, ela vai fazer 7 aninhos agora, que quando sai ali com a mãe, ela já pega o cartão da mãe dela, o cartão de crédito, de débito, seja o que for, né? É o dinheiro de plástico que a gente fala. Hoje em dia, ninguém mais anda com dinheiro. Tudo é o dinheiro de plástico. Hoje, ainda mais com os smartphones, a gente vai, só encosta ali. Já. Então, as nossas crianças elas estão acompanhando tudo isso, que é tudo muito simples. É você chegar com o smartphone, você compra tudo que você quer, aproxima, pronto, pagou. Na cabecinha da criança, o que está acontecendo? Né? Para ela, está tudo muito fácil. Ela não está entendendo que, para eu chegar lá e aproximar o meu celular, ou eu fazer um Pix, ou eu passar o meu cartão de crédito, ou o meu cartão de débito, eu preciso ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro... Né? E isso não é passado para as nossas crianças. Como funciona? Qual a dinâmica, né, dessa brincadeira de chegar, comprar tudo o que eu quero e passar um cartão? Então, isso a gente precisa passar para as nossas crianças, para elas irem entendendo qual que é a dinâmica do dinheiro. Inserir os filhos no planejamento familiar, aquilo que eu falei, né? Saber o sonho de cada um, é muito legal isso. A gente faz dinâmicas sentando, conversando entre família. O que é legal? Qual que é o sonho de cada um? Qual que é o sonho da família? Ah, o sonho é ir para a Disney, né? Levar as crianças para a Disney. Então, vamos trabalhar em cima disso. Aí você começa ali a negociar com a criança. Olha, para a gente ir para a Disney, bacana, a gente vai conseguir, só que nós vamos precisar economizar aqui, nós vamos precisar tirar aquele brinquedinho, né, que os pais hoje a gente acaba suprindo aí a presença com presentes. Então, é você ir negociando e mostrando que, para eu poder realizar aquele sonho de ir para a Disney, a família toda vai ter que fazer um planejamento bacaninha ali para economizar em alguns pontos e a gente juntar esse dinheiro para ir para a Disney. Né? Então, é envolver as crianças no planejamento familiar, não deixar aquela coisa fechada só entre os pais, é envolver toda a família. Eu não sei se eu coloquei mais para frente, mas acho que não. Então, eu vou comentar já aqui. Que hoje, uma das grandes causas do divórcio é a questão financeira. Né? A gente chama de infidelidade financeira. O que é a infidelidade financeira? É cada um ter o seu dinheiro. Antes de casar, já se fala muito pouco. Né? Nós damos curso de noivos, e os noivinhos eles não sabem o quanto um ganha, o quanto o outro ganha. Pela vergonha de perguntar, pelo medo do outro não falar. Então, eles não conversam, eles conversam sobre tudo, menos sobre a vida financeira. Né? Depois que casa, aí percebe que não era tudo aquilo, que o outro nem ganhava tanto, né? Que não vai ser suficiente, que eles não vão conseguir realizar sonhos, ou então que um ou outro trouxe uma dívida da vida solteiro para a vida de casado. Isso gera muito conflito. Então, a dívida é sua, o problema é seu. E aí começam os desentendimentos. Né? E tantos outros fatores que levam a esposa que compra um monte de coisa e entra de fininho dentro de casa para o marido não ver. André, eu só olhei para você porque a gente brincou esses dias, tá? Nada pessoal. E realmente, tem quantas esposas que entram com aquelas sacolinhas tudo escondidinha ali, vai lá, enfia dentro do armário, porque se o marido vê, vai ser complicado, né? A divisão de dinheiro dentro de casa, então o que é meu, o que é seu. Tudo isso é muito complicado, né? Na vida do casal. Num primeiro momento, eles podem até ir levando de boa, só que chega uma hora que o bicho pega.
Então, é uma das, se eu não me engano, a segunda ou a terceira causa, a maior causa de divórcios no Brasil é a questão financeira. E ainda, com relação aos pais, participar ativamente em parceria com a escola. Isso também é muito bacana, porque, às vezes, a gente acha que tem que pegar os nossos filhos, jogar lá na escola, e a escola que é responsável por tudo. É a mesma coisa da educação religiosa. A gente acha que tem que pegar os nossos filhos, tacar dentro da igreja, e a igreja que se vire. E é muito legal quando existe a parceria entre pais e professores. O que está acontecendo? O que está sendo passado para o meu filho? Deixa eu dar uma olhada aqui nas apostilas. Um outro cuidado muito grande que a gente está tendo que ter nos dias atuais. O que estão nessas apostilas de hoje? Então, se a escola ela tem ali uma questão de educação financeira, é os pais trabalhar em parceria. Isso é muito bacana. Perguntar para o filho, o que você aprendeu? O que foi passado hoje? A questão dos cofrinhos com as crianças funciona muito bem, é bem bacana também. Seria uma palestra só para os pequenos, sobre mesada. Muitos pais acham que a mesada é uma questão ruim. Eu diria que é muito educadora. A mesada ela é bem interessante. Você saber também trabalhar com a mesada com os filhos é bem interessante, porque, querendo ou não, a gente dá dinheiro para os filhos. Só não leva o nome de mesada, mas você dá ali. Hoje pede isso, outro dia pede aquilo, amanhã pede aquilo, tem a continha lá na cantina da escola, então todo dia é o dinheiro para o lanchinho. Isso tudo pode ser trabalhado a favor da criança e da família. Agora, a gente trazendo, a Andréia tinha pedido até para eu trazer um pouquinho. Falei para ela, Andréia, não é meu forte, mas vou estudar um pouquinho aí para a gente só fazer uma menção a respeito do orçamento público. Então, vocês imaginam uma cidade sem um orçamento público? O caos que seria. É outro link que a gente pode fazer, orçamento público e orçamento doméstico. Não foge. Então, os dois têm que ali ter um planejamento. No caso do orçamento público, ele visa a infraestrutura toda da cidade, ela é visada dentro desse orçamento, com relação a saneamento, sistema de saúde, educação, segurança, que são as despesas ruins, mas tem a questão boa ali, a coleta de lixo, a questão da iluminação, da segurança, que é muito boa. Então, se não houver esse orçamento público, pode ter uma cidade num caos. O orçamento público ele existe, mas nem sempre ele é seguido à linha. A reserva de emergência, que está lá no nosso planejamento doméstico, nosso planejamento familiar, ela precisa existir no orçamento público. Nós tivemos recentemente, em São Sebastião, aquela catástrofe em São Sebastião. Inclusive, nosso governador foi para lá e esteve presente todo o tempo. Se o município, se a cidade, o Estado, não tem essa reserva de emergência ali para acudir tudo isso, e olha que não foi pouca coisa, teve que suprir a necessidade de todo aquele povo. Isso é uma reserva de emergência. Se o Estado não tem isso, ele vai ter que puxar da saúde, ele vai ter que puxar da educação, aí ele começa a abrir brechas ali. Nós temos hoje, infelizmente, não hoje, mas milenar, cultural aí, do nosso país, acho que do nosso mundo, a questão da corrupção, que se o orçamento público ele fosse certinho, como seria bom, como estaria tudo muito funcionando redondinho, a nossa saúde, a nossa educação, e, infelizmente, não é isso que a gente vê. A gente vê muitos pontos falhos aí. Até de tirar dinheiro de um canto, aplicar em outro que não seria nem necessário, e aquele canto, aquele setor que realmente precisaria daquele ajuste, daquela correção ali, daquele dinheiro, não foi beneficiado. Então,
é onde vão causando os vários problemas na cidade, a gente vai vivendo um caos, mesmo tendo orçamento público, né? Aí temos aí o sistema orçamentário, para todos vocês, né, devem conhecer bem essa questão do plano plurianual, que é o PPA, que ele define as estratégias, as metas, que é o prefeito é quem faz, por 4 anos. É claro que nesses 4 anos, se houver necessidade de ajustes, são feitos ajustes, né, através das leis de diretriz orçamentária, que ela é a LDO, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, elas servem para estar fazendo esses ajustes. A LDO ela regra as prioridades do município para o ano seguinte, né? Então, ela sempre trabalha um ano antes para o ano seguinte ter aquelas prioridades dentro do orçamento. E a LOA, que vai cuidar das receitas e das despesas. Bom, acho que aí é isso. Os benefícios da educação financeira. Então, é aquilo que a gente falou. Se eu tiver um equilíbrio entre a minha vida espiritual, a minha vida física e a minha vida mental, eu vou ter um equilíbrio. É fácil? Ah, não, Silvana, não é fácil. Mas é possível. É provável que a gente consiga, né? Então, é muito bom se a gente conseguir esse equilíbrio. Eu vou ter uma saúde financeira. O resultado desse equilíbrio é a minha saúde financeira. É eu poder deitar na minha cama e descansar tranquilamente. É eu poder realizar aquilo que eu tanto desejo, né? Eu e a minha família, sempre. E a gente ter isso como meta, né? Como certo na nossa vida, que o sucesso da sua vida financeira só depende de você. Eu costumo brincar lá em casa, eu e meu esposo, que se a gente tem um problema, o problema é nosso, né? Nós temos que resolver, né? E os problemas, eles só existem para serem resolvidos. Se tem problema, tem solução. Nenhum problema fica sem solução. O que a gente precisa de tranquilidade, é de um pouquinho de estudo, é de um pouquinho de dedicação, é abrir mão, né? É como um casal. Às vezes, um casal, para ele viver em harmonia, um tem que ceder um pouquinho aqui, o outro ceder um pouquinho ali. A família, no geral, para ter uma harmonia, cada um precisa ceder um pouquinho, né? Na vida financeira é a mesma coisa. É a gente, às vezes, abrir mão de um pequeno desejo aqui, agora, para realizar um grande sonho ali na frente. Então, só depende da gente. Aqui está meu contato. Eu espero ter colaborado um pouquinho com vocês. Não sei quanto tempo deu, se eu ultrapassei o tempo. Tá? Mas acho que o recado foi dado. A educação financeira ela é muito ampla. A gente pode trabalhar com ela em várias questões, né? Nos endividamentos, como você sair do endividamento. A gente até brinca que, às vezes, você estar negativado é bom, não é de todo mal. Por quê? Porque é uma blindagem, né? Se eu estou negativada, pelo menos que seja por um tempo, aquilo ali está me impedindo de eu me afundar ainda mais. Então, eu vou ter a preocupação de me organizar financeiramente e depois voltar com o crédito no mercado, né? Então, a gente trabalha com várias questões dentro da educação financeira. Ela é muito ampla, ela é muito extensa, ela fala de dívidas, ela fala de soluções e é tudo isso que a gente fala um pouquinho aí. Hoje eu trouxe só essa questão que a Andréa me pediu e espero ter colaborado aí com a casa nesse sentido. A minha gratidão a todos pela presença, pela paciência. Espero a gente se encontrar em outras oportunidades. Muito obrigada. Silvânia, nós que agradecemos, tá? Foi ótimo, adorei. E alguém quer fazer alguma pergunta para a Sil? Sobre educação financeira? Esse assunto, ó, dá até um negócio no coração, né?
Silvana, só fazer um comentário. Dentro de todas essas possibilidades que a gente tem de aplicação, essas redes sociais vieram também para nos dar algumas dicas. Que nem tem uma dica que eu já vi na rede social, que é colocar uma caixa e ir depositando lá, acho que semanalmente, um valor começa muito pequeno, e você chega lá no final do ano com um valor que você consegue dar um respiro no seu panetone no final do ano. Isso Sim, são coisas simples, né, Silvana? Simples e que funcionam. A gente precisa, é aquilo que eu falei, a gente tem que ter um pouquinho de disciplina, né? E é legal isso quando você começa a ver o resultado. Por exemplo, você fez lá por um ano essa experiência, e você viu o resultado no final, o ano que vem você quer duplicar aquilo ali. Você fala, não, se eu tiver esse resultado, o ano que vem eu vou colocar o dobro. Então, é muito bacana. É a mesma coisa dos cofrinhos, a gente trabalhar os cofrinhos com as crianças. Então, o cofrinho pequeno, o cofrinho médio, o cofrinho maior. Ali a criança vai colocar a meta dele, né? A gente trabalha com sonhos com ele, com as crianças. Mas você vai colocar ali o sonho de curto prazo, aquele brinquedinho que ele quer comprar, a médio prazo e a longo prazo. Então, para a criança, é no máximo até um ano. Para o adulto, já não. Esses prazos são maiores. Mas isso super funciona e é um jeito de começar. É um jeito de começar. Só a questão de disciplina mesmo, porque, às vezes, a gente foge um pouquinho. Aquela semana eu não tive. Eu tive que usar para uma outra coisa. E volta naquilo que a gente falou inicialmente. É eu me pagar primeiro. Não, esse dinheiro aqui... Vocês sabem, gente, que tem pessoas que, para conseguir guardar um dinheiro, tem que fazer até assim, um tipo de um boleto. Porque nós somos condicionados a pagar boletos, infelizmente. Então, você fala assim, não, eu não vou conseguir guardar por conta, eu tenho que pagar um boleto. E aí faz lá um consórcio, sabe? Essas coisas assim, né? Meia ruim. Não sou muito fã de consórcio. Mas tem pessoas que funcionam assim. Mas é uma boa estratégia, bem bacana. Parabéns pela palestra, maravilhosa. Obrigada. Tem alguma outra dica, assim, dicas para a família, toques simples, né? Porque a educação financeira não é muito acessível para as pessoas, né? Sim. Pessoas de alto escalão ainda não é. Tem algumas dicas simples? Isso, você falou do cofrinho, tem mais algum? Tem o cofrinho, tem você busca. Pois não, desculpa. Quer fazer a pergunta aqui Não, aqui no microfone. Talvez Para todo mundo, né? Agora não sabe mais falar. Para ficar registrado, por favor. Parabéns pela palestra, maravilha. Gostei muito. Tem que ligar? Tá. Então é lá, na Gelilau. Foi, acho que foi agora. Parabéns pela palestra, maravilhosa. Assim, você deu uma dica dos cofrinhos. A maioria das pessoas, como você falou, vai um consórcio, paga até taxa para economizar, né? Sim. Assim, tem alguma outra dica do cofrinho, uma coisa para a população? Você economiza nisso, aquilo, consegue? Olha, eu gosto bastante, porque eu sou da áreas de ciência exata, né? Eu gosto bastante de planilhas, tá? Eu tenho a minha planilha financeira. Meu esposo não tem, não. Ele tem a minha, junto comigo. Aí eu falo para ele, você precisa conhecer a minha planilha, porque é uma coisa muito legal. Desde que o casal, né, se casa, é bacana ter ali uma planilha. Nós, hoje, nos smartphones, nós temos muito acesso a isso, né? Eu gosto lá do Excel, daquela coisa ali que tudo que é pequenininho não me agrada muito ali, porque eu tenho dificuldade em mexer. Então, eu vou lá no computador. Na minha planilha financeira, é muito legal, porque ali eu tenho uma visão geral do ano. Então, eu vou anotando tudo que são gastos,
É bacana isso. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar escrava de uma planilha financeira. Não, você anota no bloco de notas do seu smartphone aqueles gastos, porque é uma realidade muito grande, as pequenas despesas. A gente não leva muito em consideração. A gente tem na cabeça as grandes despesas, né? A prestação do meu carro, a prestação do financiamento imobiliário, a faculdade. Então, eu tenho fixo isso na minha cabeça. Agora, as pequenas despesas é que fogem do nosso controle. E são elas que, muitas vezes, nos levam a um endividamento grande, né? Então, eu trabalharia legal com a planilha, até um momento de envolver a família, né? Você pegar ali e explicando como funciona, e relacionando quais as despesas pequenas, quanto que você gasta com seu filho lá no lanche da escola, e relacionando tudo isso, é uma coisa que eu acho que seria bacana para um teste bacana para a família. Não sei se você... né? Bacana isso. Ah, meu Deus do céu! Eu falei que essa palestra ia dar certo. Começou. Gente. Olha, e eu vou... Obrigada, amor. Eu vou dizer para você. Tem situações que é só quebrando o cartão, literalmente. Não tem outra solução. Aquela coisa, eu vou deixar ali guardadinho para a hora que eu sair, eu não vou levar. Mas, olha, é complicado. Agora, se você rasgar, se você começar... Porque hoje nós somos bombardeados, não sei se vocês, mas eu sou, de ligações, você... está recebendo, você ganhou um cartão. Ah, eu ganhei, olha que presente de grego, né? Um cartão. Se ele viesse recheadinho de dinheiro, só que não, né? Nós temos que batalhar para colocar o dinheiro ali. Então, eu acho que você fez uma coisa maravilhosa, rasgando esse cartão, quebrando, jogando no lixo, e a próxima que chegar lá, você nem abre, já. Porque você vai receber mais um monte. Exatamente. A gente, com o cartão de crédito, é o que eu falei das crianças. Para as crianças, gente, nós temos essa noção, né? Eu tenho, vocês sabem que uma grande tristeza, a gente tem uma alegria e uma tristeza com o cartão de crédito. A alegria é você ir no shopping, né? E você passar o seu cartão. Dá prazer, né? Só que quando chega a fatura, vocês sabem que tem pessoas que não abrem a fatura? De medo do que vai encontrar, isso é muito sério, né? E a questão também de ficar pagando o mínimo da fatura. Quantas pessoas que fazem isso, pagar o mínimo da fatura? Então, tudo isso é uma bola de neve que só vai crescendo e que vai complicando a nossa vida. Rasgar o cartão, cortar, picotar é a melhor opção. Parabéns. Mais alguém, gente? Mais alguém quebrou cortou o cartão aí. Tenha um cartão de crédito só. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas que é muito interessante, entre ciências exatas e ciência humana, né? Eu vou ilustrar assim, uma ida ao shopping. Né? Então, se você tem só a ciência exata na sua cabeça, você trabalha só com números, você vai no shopping, você quer comprar alguma coisa... Então, você fala, pô, isso cabe dentro do meu orçamento, está legal, vou levar. Qualquer coisa que você viu, que te agradou, vou levar, porque acho que eu vou pagar de boa, né, no cartão ou até mesmo à vista. Agora, se você tem a mentalidade educada financeiramente, você vai fazer a seguinte perguntinha. Eu preciso mesmo disso? Será que não vai ser mais uma peça, né, para nós meninas? Mais um sapatinho lá. Meu marido teve uma época que ele me chamava, eu ainda não era educada financeiramente, tá, gente? Ele me chamava de centopeia. Meu marido ainda me chama. Olha aí, tá vendo? Ainda chama, né, Rubinho? Então, a centopeia. Mas você é uma centopeia? Abre lá aquele monte, né, de sapato.
É uma coisa que agrada as mulheres, comprar sapato, comprar bolsa para combinar. E só que se você tem isso, a ciência humana ali, né, a mentalidade, a mudança de comportamento, a questão emocional bem trabalhada, você vai se perguntar: eu realmente preciso disso? Então, aí, muitas vezes, você acaba economizando quando você faz essas simples perguntinhas. Fala, não, pode esperar. Né? Pode esperar. Se daqui 1 mês eu ainda continuar querendo muito, aí sim. Então, é questão, é sinal que realmente preciso. Do contrário, não. Não é fácil, hein? Não estou dizendo aqui que é uma receitinha muito fácil de se fazer, não, mas é possível. Mais? Mais alguém? Cartão quebrado? Não? Deixa eu só perguntar. Todo mundo ganhou nosso R$1? Ali atrás, as meninas. Tem gente sem ali, sem R$1. Ô, Cá, você entrega para elas lá atrás? As meninas lá do... Lá atrás. Ó, o Grilo ali não ganhou. O Rubens ganhou, Rubens? Muito criativo. E o outro Rubens? São 2 Rubens. A Karina vai entregar aí, então. Vamos finalizar? Pessoal, gostaria de agradecer muito a elucidativa palestra que a Silvana fez. Obrigada. O que ela espera como resultado aqui é que a gente aplique isso no dia a dia, né, Silvana? Sim, isso é importante, né? Todo o nosso conhecimento e procurar conhecer um pouquinho mais, porque é que nem como eu comentei, o que eu passei aqui é um pouquinho, nada quase, né, do que realmente é o mundo financeiro. Então, é a gente se interessar e buscar um pouquinho esse conhecimento, é muito válido. Ok, então tem a rede social aí que ela disponibilizou para contato, né, que é o Instagram dela. E agradecer também a nossa equipe aí de orçamento, comandada pela Andréia, todos os membros que se esforçaram aí para que essas palestras aconteçam, para que a gente tenha uma efetividade nos temas que são pertinentes o dia a dia nosso. A gente queria agradecer muito, eu quero agradecer muito em nome da presidência da Câmara, pela participação, pelo envolvimento. E a gente vai, em breve, divulgar as novas palestras que acontecerão pelos grupos, ok? Obrigado a todos, boa tarde, vão para casa e economizem, vão a pé. Gente, o R$1 é para comer só a metade, a outra metade vocês comem amanhã, tá? Muito obrigada, viu, gente? Valeu mesmo.